Olá, karatecas! Olá, nossos amigos de batalha! Vamos continuar nossos estudos? Hoje vamos falar sobre técnicas de kumite. Bom, já estamos preparados. Sensei Gabrishi Júnior já chegou, está aqui prontinho. Professor, qual é o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar de uma forma de kumite que expressa toda a essência e característica do Karatê-do, que é o Kihon Ippon Kumite. A tradução de Kihon Ippon Kumite é kumite de um único golpe. E como já dissemos anteriormente, é a essência do karatê porque leva ao Goshin Jutsu, a defesa pessoal. E nesse treinamento, o praticante ele parte de uma postura natural, que seria Shizentai ou Hachi no Jidachi, ele assume uma posição de luta, ele evita o ataque e termina desferindo um golpe decisivo. Sensei, Pois não. você poderia explicar pra gente agora a diferença dos Kihons Kumites? Que tem o Gohon Kumite e o Sanbon Kumite em relação ao Ippon Kumite. E por que que esses Kihons precisam ser desenvolvidos antes do Ippon, que é de apenas um golpe? A resposta é simples. Eu acho que é mais fácil nós estarmos já respondendo e também demonstrando. Legal. No Sanbon Kumite e Gohon Kumite não há muita diferença, é uma questão de tamanho, espaço que você tenha para treinar. Mas os objetivos são esses. Vamos lá, professor. Primeiro, aprender os princípios básicos do Kumite. A parte de cerimonial, o ioi, o ajuste das distâncias. Aprender também a movimentação, um soco, a movimentação avançando, recuando corretamente, sem levantar calcanhar, toda aquela parte técnica, melhorar equilíbrio, sincronizar os golpes, né, professor? Em oi, por exemplo, tirei a distância, avisar, né, Jodanzuki, sincronizar o ataque com a defesa. Por isso que é bom repetir várias vezes, até que haja uma oportunidade para o contra-ataque, ajuste da distância e também já começar a desenvolver os requisitos mentais do kumite. Então você vê que há muita coisa a ser aprendida nos primeiros kumites, que é o Sanbon e o Gohon. E o diferencial desse movimento, que são 3 ou 5 movimentos para Ippon, é mais fácil do que 3 ou 5, e mas não é esse o objetivo. O objetivo do Ippon Kumite é você aprimorar de tal forma que você consiga fazer certo da primeira vez. Isso o Sensei Eno sempre ressaltava: procure fazer certo da primeira vez. Talvez você não tenha outra chance. Se o adversário está, por exemplo, armado, ele aplica, por exemplo, um golpe de faca, por exemplo. Você tem que resolver de uma única vez, você não terá nova chance. Antigamente, samurai com as espadas, quantas chances você acha que você ia ter contra um espadachim? De mão, talvez você até suporte, né? Talvez até tenha que suportar um golpe para bater novamente. Mas não é esse, né? Sensei Funakoshi já dizia: imagine as mãos do oponente como espadas. Então aprenda a tomar a decisão de uma postura Shizentai, que é muito importante. Quase todas. Isso aqui é uma pergunta muito importante, professor. Dizem, por que os Kihons básicos têm que sair da posição de Shizentai? Não é uma posição natural de luta. Se você está numa posição de luta, ou você está dentro do dojo competindo, ou você está lutando com outro lutador. Agora, num confronto real, geralmente a coisa acontece aqui. Chega daqui, já aplica um golpe, ou chega daqui, de repente aplica um golpe. Você tem que sair rapidamente da posição Shizentai para uma posição de combate e resolver o ataque, de preferência da primeira vez.
talvez você não tenha outra oportunidade. É uma questão de mudança de pensamento, mudança de atitude. Não é apenas mudança de treino. Você tem que mudar toda uma forma. Então a diferença é muito grande e é muito importante. Sensei, uma coisa que você poderia explicar para os nossos amigos é que eu já vi o Sensei fazendo comentários durante as aulas de que o Kumite ele não é praticado apenas por karatecas. E no último curso que a gente participou com o Sensei Antônio Lima, ele reforçou esse pensamento também. Você podia explicar um pouquinho melhor para a gente esse assunto? Ah, sim, isso é muito interessante. Sensei Antônio Lima também reforçou. O meu pensamento. Que os comitês não são realizados apenas por karatecas. Então dá a impressão que só karatecas que faz esse comitê livre. Não, várias outras artes marciais praticam o comitê. Inclusive eu sempre falo que nós tivemos alguns anos atrás numa competição de karatê. Senta que lá vem a história. Onde entrou um lutador de taekwondo. E ele conhecia as regras do karatê. Ele deu um trabalho terrível. Ele chegou na final da competição lutando com o seu taekwondo. Ele lutava meio de lado aqui, chutava muito bem e fazia pontos e foi chegando na final. Então, se você conhece, se um lutador conhece regras do karatê, ele pode utilizar. Então não é o comitê livre que caracteriza o karatê. O karatê ele é caracterizado pelo Kihon, que são as formas básicas de aprendizado, o kata, que são as formas combinadas, e os Kihons comitês, os Kihons básicos. Esse sim que é realmente a essência e que demonstra o verdadeiro karatê e que somente karatecas praticam. Se você chegar num leigo e falar assim, Heian Shodan, talvez ele responda assim, saúde, né? Ele não tem a mínima ideia e também se vê, não consegue enxergar o conteúdo que está por trás do kata. E aí, como eu já disse em vários vídeos, somente quem pratica sabe a força que tem. Então é importante salientarmos que o que caracteriza o karatê são os Kihons comitês básicos, a forma básica. Esse sim, somente karatecas praticam. Só uma ressalva, Sensei, dá para ver se eu entendi certinho. É que os Kihons comitês tradicionais, que fazem parte da didática do karatê, eles não têm por objetivo levar o atleta para o comitê de competição, comitê competitivo. Sim. O objetivo principal deles seria levar então, por exemplo, para o Ju-Comitê. Exatamente. Os Kihons tradicionais do karatê, eles levam para o Ju-Comitê. Existem os Kihons para competições que eles são assim próprios para isso, né? São de forma dinâmica, que preparam realmente muito eficiente, inclusive, aos atletas para as competições. Mas os comitês tradicionais, eles realmente levam para o Ju-Comitê. Perfeito. Sensei, nós falamos bastante aqui, mas eu gostaria de fazer aqui uma progressão pedagógica a respeito do Kihon Ippon Comitê, porque são, como o Sensei Enio sempre diz, mesmo treino, diferentes objetivos. Para um iniciante é uma forma de aprendizado, para um avançado já são outros objetivos. Então é importante que a pessoa entenda como fazer essa progressão. Lembrando também que Kihon Ippon Comitê e Ju Ippon Comitê já há diferenças. Então hoje nós vamos falar mais de um comitê mais básico, que é o Kihon Ippon Comitê, que também no Japão é feito um pouco diferente do nosso aqui do Brasil. Mas vamos lá, vou tentar aqui passar para vocês algumas ideias de treinamento. Vamos lá? Primeiro, Ippon Comitê, ter em mente em resolver o assunto com um único golpe, mas ainda é um Kihon básico e deve continuar com todos os requisitos: o cumprimento, o ioi. Se você for bem iniciante, está começando, é importante que você tire distância fixa, você tire a distância do oponente
Não tira do rosto, não quer dizer elegante, né? De repente toca o rosto do oponente, tirou a distância. Yai! Jodanzuki! Fale o nome com clareza e aplique o golpe o melhor que você consegue. E o contra-ataque na sequência. Quem ataca, recua. Quem contra-ataca, já volta na posição, que facilita mais o treinamento. Daqui já está tirada a distância. Continua. Jodanzuki! E assim por diante. O Maigeri nós fazemos de uma forma, Gedan Kakyo Akikamai, para que realmente os braços não interfiram no treinamento e você não balance. Judan Maigeri! Então aqui são distâncias fixas. Um adversário já, ou um treinamento de dois amigos que já tenham um pouco de experiência, já não precisa mais ficar tirando distância. Você já nota, você já tem que ter essa diferença, né? Um pouco mais longe, professor. E oi. Daqui eu já aproximo, observo e Gedambarai. Jodanzuki! Aí você vai falar, essa distância está errada. Observe para você ver. Essa distância não está correta. Mas eu tenho que conhecer as minhas capacidades. Eu já, por exemplo, já sou faixa verde acima. Então aqui, nessa distância, eu acredito atingir meu oponente. Vamos tentar? Jodanzuki! Se ele não sai, eu pego. Se pega. Mesmo um pouquinho fora de distância, porque a distância é de cada um. Então aqui já dá para você ver já uma progressão no treinamento. Eu já estou saindo um pouquinho da distância. Jodanzuki! Muito bom. Vamos elevar isso? Agora nós já estamos no nível, mesmo treino, diferentes objetivos. Mesmo parado, vamos já fazer um ajustinho um pouquinho de distância aí, viu, professor? Um pouquinho mais longe, né? Mais segurança. E oi! Aqui, ó, já vou começando a ajustar a minha distância. Jodanzuki! Olho no olho, não tem pinta, não tem nada, é só ajustar a distância, percebi. Bom, parece que o negócio começou a ficar um pouco mais animado aqui, né? Já começamos a mudar. Aqui no Brasil, geralmente nós usamos como padrão muito o Tai Sabaki, também no Kihon Ippon Kumite, que é bem interessante, né, professor? Gedambarai. Aguarda, porque é importante aprender a esperar. No momento que ele ataca, você espera. E já aqui na nossa academia, nós já começamos a mudar um pouquinho o foco. Já começa a recuar para uma distância segura, né? Enquanto que no primeiro comitê, eu bloqueei com
contra-ataquei, voltei para uma posição para ficar muito mais dinâmico o treinamento, já ajustando a distância. No Taisabaki, Jordan Zuki, ai, aí, já começo a recuar para uma distância segura. Isso aí nós já temos alguns vídeos. Olha aqui no card aqui que você vai achar Kihon Ippon Kumite básico, né? Que é o padrão que a gente usa aqui na academia, que é o padrão do Shotokan também. Então você vai encontrar alguns vídeos um pouco diferentes. Mas essa é a ideia, de você progredir, fazer essa progressão pedagógica dentro do mesmo comitê. Ippon Kumite pode ser praticado por intermediários já, né, iniciantes com um pouco mais de experiência, porque está buscando o Ippon, tem o golpe decisivo, diferente de outros treinamentos que a gente está trabalhando, sincronização e esse tipo e outros tipos de técnicas. E é importante salientar, né, Sensei, que nas artes marciais o Ippon, ele é considerado aquele golpe perfeito, né? Sim, o Ippon Kumite é o golpe decisivo. Ele tem que ser aplicado a força dependendo da área a ser atingida, a área alvo. Por exemplo, se você golpear na garganta, você precisa de uma força. Se você no plexo, você vai precisar de outra força, né? Chutou o quê? Então, mas o mais importante, além da técnica que você for usar, você tem que conhecer os pontos vitais. Tem que ser aplicado com força necessária no devido ponto vital. E isso é bom praticar bastante. Nós vamos demonstrar aqui no Bob, onde nós temos alguns pontos que vai te ajudar a entender esse treinamento. Então aqui no Bob nós temos alguns importantes, né? Que são aqui, ó, a carótida, né? Aqui nós temos a garganta, nós temos as costelas, aqui o plexo solar do lado de cá, professor, eu marquei aqui a têmpora, né? Então são alguns dos pontos vitais, não são aqueles pontos vitais japoneses, né? Que mostra todos os pontos, mas por exemplo, os olhos, o queixo, o nariz, são todos pontos que pode realmente vencer uma luta com facilidade. Atrás, escondidinho aqui, nós temos aqui a cervical, que é muito interessante, vários pontos nas costas. Então é importante que quando você for fazer uma aplicação, que ela seja direcionada corretamente, principalmente essa parte de cocô, que é muito importante no karatê. Rapidamente você ataca, você tem um efeito muito forte. A têmpora do oponente você pode atacar de várias formas, né? Jugular aqui, qualquer uma das duas aqui, né? Bateu, é importante. Plexo solar, vai golpear, acertar. Não adianta bater no oponente em pontos fortes. Então temos que aprender a aplicar golpes que realmente são eficientes, né? Ponta de queixo. Os olhos realmente é difícil de acertar, porque o adversário mexe, então temos que aprender a utilizar. Aqui para baixo também temos outros pontos vitais que são interessantes, né? Que você pode chutar, pode nocautear o adversário sem que ele desmaie. Chute nas coxas aqui, nas laterais da perna, pode levar ao nocaute, né, professor? Fica mais do lado um pouquinho, tá lutando, golpe nessa direção, golpe plexo solar, nas genitais, muito importantes. Aqui não dá para demonstrar, mas é importante que no Ippon Kumite você treine. Desviou com controle, é claro. Não é porque é ponto vital que você não vai treinar, que você vai machucar o seu oponente. Você controla para não machucar. No Bob você pode bater utilizando realmente armas que o karatê dispõe, que hoje com as competições, luvas e regras a gente não pode utilizar. Então por isso que o Ippon Kumite, os comitês básicos levam realmente a
Jukumite, um Karatê Goshin Jutsu. Essa aqui são algumas dicas bem interessantes. Logicamente que tem muitos outros pontos, aí você vai desenvolvendo, ok? Vamos voltar ao treinamento. E após dominar esses requisitos, é que você poderá avançar no treinamento para formas de variação, tanto na defesa quanto no contra-ataque e variação de técnicas também. Exatamente, você poderá e deverá fazer esses treinamentos. Não pode ficar preso também só nos treinamentos básicos ali que o professor manda fazer. Você também tem que ter a atitude. Nós vamos demonstrar alguma coisa para você. Vamos lá, professor. Ei! Ai! Ai! Nós temos feito alguns vídeos sobre defesa pessoal, utilizando técnicas de variações do Karatê, tirando um pouco das formas do Karatê, né? Como ele atacou Joda, ele ataca Zuki, Joda, mas nós podemos também, com ataques de leigos, por exemplo, ele ataca circularmente, proteções, ataque circularmente, proteção, novamente, bateu, Ashibarai, golpes baixos, cotoveladas, a coisa vai longe, né? Pediram para a gente fazer séries também aí de defesa pessoal, a gente vai trabalhando aos poucos, lembrando que aqui não é uma aula, então nós estamos atingindo vários níveis de karatecas, né? Então, conforme vão pedindo, a gente vai demonstrando. Hoje o Ippon Kumite, nós estamos falando de uma forma tradicional de Ippon Kumite. E todas essas variações, né, CC, elas são muito importantes para as pessoas notarem que esse tipo de treino ele é muito dinâmico. Ele é um treino básico, mas é dinâmico. E uma coisa que às vezes a gente acaba notando é que os atletas vão ganhando experiência, vão achando que esse tipo de treino é monótono. Mas ele não é. Né? Não, de forma alguma. Nem um pouco. A monotonia vem muitas vezes do praticante não ter criatividade, né, professor? Sabendo explorar o treino, né? Isso. Ou não entender também o motivo. Imagine-se que é uma repetição apenas e encara aquilo apenas como simples defesas e contra-ataques, e talvez ele não tenha o entendimento da profundidade que são esses treinamentos. Tendo o entendimento e também procurando fazer variações, tendo um bom parceiro de treinamento, isso é importante. É muito dinâmico e é muito gostoso. E também a exigência. Se você faz de uma forma, assim quando a gente faz água de salsicha, né? Ataca de qualquer jeito, não exige que o adversário se esforce, ele vai achar monótono. Não pode confundir colaboração com facilitação. Colaborar significa que você vai exigir tudo que o seu oponente possa fazer com segurança, mas tem que ter uma exigência. Não vá fazer isso aí de forma displicente, de qualquer jeito, que aí fica chato mesmo, tá? Colaborar não é facilitar. Colaborar é exigir do seu amigo o melhor e você também dar o seu melhor. Isso foi uma excelente pergunta e muito importante para que você tenha esse entendimento nos seus treinamentos. Coloque em prática para você ver. E só reforçando mais uma vez, né, CC? É que o Karatê competitivo, ele desenvolveu técnicas e formas de treinamento
que são próprias deles e que são muito eficientes. Sem dúvida nenhuma. E enquanto que no treinamento mais tradicional, principalmente dos nossos Kihons, eles são voltados mais ao Goshin Jutsu, que é a defesa pessoal, e que leva essa progressão ao Ju-Kumite. Esperamos, pessoal, ter ajudado, que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né, Sensei? Ah, sim, fizemos com muito carinho, um assunto muito interessante. Até nós estávamos comentando, ó, não esperamos menos de 1000 views nesse é verdade. vídeo. Muitos comentários, muitos likes. Esperamos que você faça a sua parte também, porque nos ajuda muito. Tá? Mantenha o nosso canal sempre firme e forte. Temos recebido muitos elogios, graças a você que está aí do outro lado. Espero continuar contando com aí aquela força para o canal, ok? Legal. E quem não é inscrito, né, Sensei? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa comentário que a gente adora, né, Sensei? Exatamente. E se você quiser contribuir com a gente de alguma forma para o nosso trabalho, você pode fazer um valeu demais, né? Valeu um comentário demais. especial. Pode fazer para ajudar a gente. Se inscreve aí, porque como diz o nosso amigo Chico lá, é de graça mesmo. É de graça mesmo. É de graça mesmo. Ajuda a gente. Forte abraço. Valeu. Tchau.